Paz do Senhor, irmãs. Eu quero nesta tarde, eu quero nesta manhã deixar essa palavra para vocês. Aqui está em João, capítulo 10, versículo 10, que fala que Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor, nós somos ovelha dele. Se Jesus é o bom pastor, ele vai adiante de nós. O versículo 10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Aí ele fala, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Palavra de Jesus. Então nós como ovelhas devemos ouvir a voz do Senhor. Sempre está pronto a ouvir a voz dele. Sempre está pronto a meditar na palavra de Jesus, o que ele falou, porque ele é o verdadeiro pastor. E diz, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus é a porta. Não existe outra porta. Não existe uma voz meiga como Jesus. Se nós não ouvir a voz de Jesus, nós ouvimos outra voz, essa é a voz do assaltante. Essa é a voz daquele que é o ladrão. Quando trata, a Bíblia fala aqui sobre ladrão, ela não está falando sobre ladrão, esses de hoje em dia que rouba carro, ele está falando ladrão de alma. Ladrão de alma. Como é que existe, irmã Valdelice, ladrão de alma? Aquele que quer roubar os teus sonhos, aquele que não tem nunca uma palavra para você de alegria, uma palavra de ânimo, aquele que não tem sustentação no que fala, aquele que mente, às vezes conta algo para você que é mentira, esse aí é o ladrão. E faz você acreditar. Então, para nós não cair nessas armadilhas, o que nós temos que fazer? Nós temos que se sujeitar a Deus. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, porque a palavra dele é vida, é viva e eficaz. Ele fala aqui no versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É para isso que ele veio. Ele vem com o sapatinho de lã, ele vem com uma conversa bonita, ele vem com, às vezes até com presentes, ele vem com um sapatinho de lã. Quando você pensa que não, você está enlaçada. Aí ele te destrói se Deus não for contigo. E Jesus, ele fala, e eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Então Jesus é vida. Se nós queremos viver, se nós queremos prosperidade, tanto no campo financeiro e como do lado espiritual, nós temos que ser prudentes. Temos que ser prudentes. Jesus falou para nós ser igual a serpente. A serpente, ela fica vigiando, aproveitando, chegando para ver a hora que a presa aparece. Então nós temos que ser sábia. E para isso nós temos que ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Que se nós meditarmos na palavra de Deus, nós não caímos no laço do inimigo, porque ele veio para destruir. Ele não quer ver casamento, ele não quer ver um casamento saudável, um casamento sem rancor, sem briga, sem dissensão, porque ele veio para destruir. Ele é destruidor de casamento, de relacionamento, de amizade. Ele não quer ver o crente bem, não quer ver o crente amigo um do outro, não quer ver o crente em comunhão. Ele faz de tudo para tirar a comunhão, porque o trabalho dele é destruir. Ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Os nossos sonhos, se nós não vigiarmos, nós perdemos, porque ele veio para destruir nossos sonhos. Então, que nós possamos vigiar, que nós possamos ficar firmes na promessa do Senhor, entrar pela porta, que é estreita,
Ele diz assim, aqui no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, ele se interessa por nós. Ele se preocupa conosco. Ele é um Deus que vela pela palavra dele. Ele falou: aonde vocês estiverem e clamar por mim, ali estarei. É a palavra dele, não volta atrás. Ele não nos tira do deserto, mas ele passa no deserto conosco. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Ele é amigo fiel e verdadeiro. Enquanto nós dormimos, o Senhor está velando por nós. Ele é o bom pastor. E é esse o trabalho de um pastor. O pastor vela pelas ovelhas. As irmãs sabem como Davi, ele era um bom pastor, Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele brigou com o leão, porque o leão foi pegar a ovelha, ele tomou a ovelha do leão e ainda matou o leão. Ele ficava vigiando as ovelhas. Então, Jesus é o bom pastor. Mesmo assim, Jesus faz conosco. Quando nós entramos numa peleja, nós sabemos que aquela peleja sozinho nós não vencemos, e nós convidamos o leão da tribo de Judá. Aleluia. E ele entra na peleja, ele toma a peleja que era nossa, e ele vence por nós. Então Jesus é o bom pastor. Então que nós possamos dar ouvido ao que o Senhor fala. Meditar na palavra dele dia e noite, sabendo que ele é o bom pastor, aleluia. Ele deu a vida dele por nós. Na cruz do Calvário derramou o sangue dele por amor de mim, por amor de nós. E ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então que nós possamos velar pela palavra do Senhor, meditar nessa palavra de noite. Ele falou, ele deixou muitos conselhos. Se nós meditarmos na palavra de Deus, nós não erramos. Se nós meditarmos na palavra de Deus, não perdemos a direção. Porque o Senhor é aquele que vela pela sua palavra. E ele falou: estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ele é o bom pastor. Ele disse: eu sou a porta. Então vamos entrar pela porta que é Jesus. Ele disse: se alguém entrar após mim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta. Nós temos que confiar inteiramente no Senhor, porque Ele é o bom pastor. Ele deu a vida dele por nós. Quando nós estivermos em algum lugar, aonde nós estivermos, nós temos que estar lembrando: Jesus está aqui. Jesus controla meus impulsos. Jesus, se for para me falar algo, que eu fale de ti. Jesus, que for vier coisa para mim, para subtrair a minha atenção, Senhor, não deixa eu ficar neste lugar, me ajuda, fecha minha boca, controla a minha ansiedade, para nós não errar, porque Jesus está conosco. Deixamos tudo na mão do Senhor. Ele é o bom pastor. E aqui no versículo 11 ele diz: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele por nós. Agora, o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Esse mercenário é Satanás. Ele é o mercenário. Que nós podemos estar morrendo lá fora, podemos estar numa luta, numa aflição. Quanto mais ele vê o aperto, nós no aperto, quanto mais ele vê nós entrelaçados com um débito, com uma prestação, com a enfermidade, mas aí ele se ele pode, se ele tiver oportunidade, ele atiça mais. Não foi assim que ele fez com Jó? Ele fez isso com Jó. Ele teve alguma piedade de Jó? Ele não teve. Ele foi até Jó, tocou nas coisas do Jó, de tudo que Jó tinha, matou os filhos de Jó sem piedade. E depois ainda tocou na pele de Jó sem piedade. Sem piedade. Então ele é o mercenário. E Jó pastor, mas o Senhor não deixou de Jó. E a gente sabemos que Jó foi fiel até o fim.
E o Senhor mudou tudo, mudou o cativeiro de Jó. O Senhor multiplicou, deu filhos para Jó, filhos e filha. O Senhor deu tudo para Jó, aumentou os gados que ele tinha. O Senhor aumentou tudo. E Jó morreu fartos de dias. Então, aqui na Bíblia nós vemos duas histórias. Nós vemos a do bom pastor e a do mercenário. A do bom pastor, ele restaura, ele resgata, ele cuida, ele acolhe, ele pega no colo. Quando nós estamos com medo de alguma coisa, estamos assustados, o Senhor nos pega no colo, o Senhor nos carrega no colo. Esse é o bom pastor. Ao mercenário, quanto mais ele vê você abatido, mas ele sopra. Mas ele sopra, ele sopra. Deus não está te vendo. Você está vendo que você fez isso porque você fez algo. Isso aí é culpa sua. Isso aí é porque você fez assim, fez assado. Isso é o diabo, porque ele é acusador. Para que ele faz isso? Para ver você morrer numa depressão. Para ver você tirar sua própria vida, porque muitos têm tirado sua própria vida por conta disso. Por causa que fica assim, não tem mais jeito, eu errei, estou perdido, não tenho mais volta, agora não tem ninguém que vai gostar de mim, aconteceu isso, eu estou frustrado, não tem mais jeito. Aí o diabo diz, tira a tua vida, acaba com a tua vida, esse é o mercenário. E a pessoa vai e acaba com a vida. Mas se a pessoa lembrar que Cristo é o Salvador, que Cristo vela por nós, que Cristo é o bom pastor. Se lembrarmos disso, o Senhor nos acolhe, porque o Senhor perdoa nossos pecados. O Salmo 103 diz que Deus não nos culpa pelo que nós fizemos, que Deus não imputa nossas falhas, porque Ele sabe e lembra que nós somos pó. Quando a Bíblia diz se lembra, é porque Deus se ira conosco. Que às vezes nós fazemos algo que iramos a Deus, mas não permanece a ira dele sobre nós, porque ele sabe, ele lembra que nós somos pó, somos frágil. Então, o que nós entendemos com essa palavra? Jesus é o nosso bom pastor. Ele cuida de cada detalhe nosso. Se nós estamos tristes, o Senhor é a alegria. Se nós estamos enfermos, sentindo uma dor, o Senhor é o nosso bálsamo. Se nós perdemos alguém, Ele é o nosso bálsamo. Ele nos alegra, Ele nos anima, Ele tem um remédio para a nossa dor. Ele sara nossas feridas, Ele tira nossas tristezas. Ele fala, estou aqui convosco. É só me chamar que eu atendo. Não tem hora. Não tem hora, não tem momentos que nós clamamos ao Senhor, que nós não veja que Deus, Ele cuida de nós. Então, essa palavra o Senhor colocou no meu coração, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a vida pela ovelha, Ele já deu a vida dele por nós, e agora Ele continua cuidando de nós, continua cuidando de nós para os lobos não nos devorar, para os lobos não roubar a nossa fé, a nossa alma. Nós precisamos se apegar a esse pastor. Nós precisamos meditar na palavra desse pastor. Esse pastor é Jesus Cristo. Ele que deu a vida por nós, aleluia. E Ele que vela por nós, intercede por nós até hoje. Ele fala que Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso curador. Da hora que nós estamos enfermos, o Senhor nos cura. Na hora que nós estamos tristes, Ele nos alegra, faz nos lembrar da palavra dele. Filhinhos, não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Ele fala, tenha calma. Vá confiante, siga confiante, não olhe para os lados, medita na minha palavra. Eu subi para o Pai, mas um dia eu vou voltar.
Eu vou levar vocês para morar comigo. Ele nem chama nós mais de servo, ele nos chama de amigo. Ele disse, não vos chamo mais de servo, eu chamo vós de amigo. Então, Jesus é o nosso amigo de todas as horas. Pode ser à meia-noite, a 1h da manhã, 2, 3 da manhã, a hora que for, pode estar chovendo. Você pode estar num calabouço, não tem ninguém ali. Mas você clama ao Senhor e Ele está ali. Se Ele quiser revelar para você, Ele te revela. Ele te revela, te dá sonhos que você está caminhando com alguém, segurando na mão. Isso aí é a revelação de Deus. Isso é Ele que faz. Sabe para quê? Para você não ter medo. Para você não se preocupar, saber que você está guardado. Você está num leito de hospital, numa UTI. E o Senhor está ali do teu lado. Ele diz, não temas, estou contigo. Pega da sua mão, tira o medo. Eu já vi tantos testemunhos de pessoas que estavam na beira da morte e disseram, eu não tenho medo. Eu sei que Jesus está comigo. Eu creio na minha salvação. Eu creio que Ele está aqui comigo. Qualquer hora eu vou ver Jesus. Isso é confiança em Deus. Então que nós possamos confiar nesse pastor. Esse é o bom pastor, que dá a vida dele por nós, que intercede por nós. Esse é o bom pastor. Que nós precisamos, o que nós precisa é meditar na palavra dele. Ele disse, medita na minha palavra dia e noite. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu adoro ler a Bíblia. Eu adoro ler a Bíblia. E o Espírito Santo, na hora que eu começo a ler a Bíblia, eu sinto Ele. Eu sinto que Ele me ensina. Ele me dá instrução. Ele me ensina a palavra. Então eu fico muito feliz. Eu gosto de ler a Bíblia porque a Bíblia, eu creio, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu estou lendo, eu estou vendo Jesus falando, não temas, estou contigo. Não temas, confia em mim, crê somente. Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, aleluia, glória a Deus, que nós venhamos confiar no Senhor, sabendo que nós temos um bom pastor, nós temos um pastor que não dorme, não cochila. O Salmo 121 fala que Jesus não tosqueneja, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Quem é o guarda de Israel? O bom pastor, é o bom pastor, é Jesus o nosso bom pastor. Então Ele nos guarda, nos livra de toda artimanha maligna. E Ele nos ajuda tanto à noite, no inverno, no verão, à madrugada. Ele cuida de nós. Aonde nós estiver que clamar por Ele, Ele chega. Aonde nós estivermos, a situação que nós tiver, a ovelha pode estar toda rasgada, toda molhada, a ovelha pode estar machucada, machucaduras grandes que pode morrer. Se não tiver um tratamento, pode morrer. E esse bom pastor, ele pega essa ovelha e ele limpa, e ele trata das suas feridas, ainda põe no ombro, carrega no colo. Esse é o bom pastor, é nosso Jesus, o Salvador da nossa alma. Eu amo esse Jesus, eu amo esse pastor. Espero nunca sair da porta, eu espero ter sempre a mente voltada para ouvir a voz dele, que ele chama as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz e segue. É assim que diz a palavra de Deus. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, segue ele. E é o que nós temos que fazer. É dar ouvido à palavra de Deus,
e seguir a Jesus. Quando ele falou, filho, não faz isso porque eu não estou nesse negócio. A gente ouvia a voz do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade e essa palavra que o Senhor me deu. Amém.